Amigos do canal Calcio Parlato, o futebol na Itália está doente, está no UTI. E quem paga o pato disso, que sofre, é o torcedor. Infelizmente, mais episódios, logo depois a longa sequência do fechamento do mercado, mostram que, de fato, para analisar o futebol italiano de uma forma mais completa, que não seja só se ater aos resultados esportivos, que é aquilo que bons jornalistas aqui no Brasil fazem, competentes, conhecendo história, contando, analisando estatísticas, mostrando números, e algo que, evidentemente, não é que todo mundo possa vir fazendo se não tiver um mínimo de base de conhecimento, mas a maioria, se não todos, se abstém de entrar em questões polêmicas. Isso não é só uma característica, é algo que tem a ver somente com os jornalistas brasileiros que cobrem o futebol italiano. Tem a ver com a própria imprensa italiana. É um modo de fazer o próprio trabalho, sempre tentando não pisar no pé dos grandes. Por que isso acontece? É porque é um pouco diferente, por exemplo, de uma questão de um jornal que cobre a política, por exemplo. Na Itália, que é um país democrático, como o Brasil, os jornais fazem o próprio trabalho, muitas vezes não se importando de pisar o pé ou pisar no calo dos poderosos, do palácio, dos partidos mais importantes. Pelo contrário, muitas vezes se fazem reportagens, se fazem investigações jornalísticas justamente para tirar do conforto que já tem o conforto do poder. E isso é a lógica da democracia. Mas no futebol não funciona muito bem assim, pelo menos no futebol da Itália. E isso reflete também os comentários aqui de jornalistas que seguem o futebol italiano e torcedores um pouco desavisados ou totalmente desavisados em alguns casos. Me refiro ao fato de que os jornais italianos, embora seja o único país que eu conheça, até três jornais que saem diariamente, impressos e digitais, que cobrem futebol especificamente, esporte em geral, mas 95% de futebol. A Itália tem uma certa prostração para aqueles que o Mourinho chama de poder, os poderes fortes, talvez. Algo que o Mourinho ontem levantou depois a anulação do gol contra o Genoa e a expulsão sucessiva do Zaniolo e todas as polêmicas que seguiram a respeito. Se trata, evidentemente, de uma forma de não perder os canais. Né? Já trabalhei para site de informação na Itália, basta ver no meu currículo, não quero fazer aqui o nome, mas eu fui obrigado, por exemplo, a suspender uma investigação feita a partir de informações que eu tinha em relação a mercado e a venda de um jogador sul-americano para uma equipe italiana, porque o redator me disse que dessa forma o clube não daria mais informações, não permitiria mais entrevistas aos seus tesserados. É uma forma de retalhar. Né? Ao invés de o jornal estimular a investigação, se faz exatamente o contrário. Suspende tudo, porque senão a gente pisa no calo de quem não pode. Imagine isso, né? Uma coisa tão pequena, mas se refere a coisas muito grandes. Por exemplo, como já tivemos modo de falar numa nossa última live, que por enquanto vai ser, talvez, a última live do Calcio Mercato, por enquanto, certamente, enquanto as coisas não voltarem a serem um pouquinho menos pesadas em relação ao que acontece fora do futebol. O caso da venda, da compra do Vlahovic da Juventus, é um caso que não foi tratado devidamente fora das questões esportivas. Elogiados pelos jornalistas muito competentes aqui
Brasil que cobre o futebol italiano, dizendo que é bom, que o Vlahovic ficou na Itália, etc. Mas se esquece de olhar um pouquinho mais além de tudo isso. E quem quiser saber a minha opinião, vai lá na live, inclusive dando espaço para todos aqueles que tinham opinião contrária à minha, como sempre costumo fazer. Acontece que, não dando esse tipo de cobertura para aquilo que acontece do ponto de vista econômico, do ponto de vista da prevaricação, do ponto de vista ético, de clubes como a Juventus, como a Inter, por exemplo, né? Fazendo o nome, de clubes que têm dívidas monstruosas e que continuam contratando jogadores, assim como o clube como a Fiorentina, que denuncia isso e depois coloca no bolsinho, no bolso do comisso, presidente charlatão da Fiorentina, que pega o dinheirinho e aí esquece todos os problemas relativos ao fato de que esses times fazem operações sem ter dinheiro, fazem operação, e eu pago os impostos, outros não pagam os impostos, e com o imposto que deixam de pagar, compram. Tudo isso se vanifica quando na frente tem uma pilha de dinheiro. Aí o esporte perde a sua graça. Aí as palavras de Mourinho, que é um outro grande charlatão, infelizmente, que nós temos que aguentar no nosso campeonato, mas a palavra do Mourinho, e dar um crédito, eu que sou sempre crítico com ele, de que Roma não é simpática ao poder, né? Diz coisas que, evidentemente, desestruturam, mas não pelo fato em si do significado de que a Roma não é simpática. É o fato que deveria estar simpática, por acaso? O que ele quer dizer com isso? Ou seja, o palácio, o poder do futebol deveria ter simpatias para times que têm tradição, camisa, ou seja, se é um gol é para anular para um time pequeno, não para um time grande. Fica uma mensagem muito confusa. Mas aí vem em mente, então, outras coisas, aquelas que eu ando denunciando. Essa absoluta falta, no mínimo, de ética, já que não se pode falar de algo errado, que o fair play financeiro está suspenso, na falta de ética, tanto dos clubes que fazem essas operações, tanto dos jornalistas que encobrem essas informações, e continuam dizendo que está tudo bem, que está tudo bem. É uma falta de ética também. Sim, claro, porque escondem informações claras. Não é uma questão interpretativa. É uma questão de preferir fazer isso para não se incomodar com ninguém, não se incomodar com o torcedor, não se incomodar com o treinador, que é um amigo, não se incomodar com o presidente, que é outro amigo, etc, etc, etc. Te digo, amigos, digo a vocês que essa forma de analisar o futebol é uma forma que deixa o futebol vivo, que deixa uma esperança, no meu modo de ver. Como sempre digo, tento relevar as frustrações do torcedor. O torcedor que tem um gol anulado, ainda mais, né, pegando o exemplo, o gol de Zaniolo, que depois, de forma muito imatura, vai lá e fala alguma coisa para o juiz, que não sei o quê, posso ter falado, não me interessa, e é expulso. Aí um jogador que, de fato, tem esses momentos de impulso, mas eu relevo isso. Eu relevo o jogador em campo, relevo todos aqueles que estão, de fato, pagando para entrar, ver um jogo, saindo de uma cidade para outra para poder acompanhar o time, que pagam salgado para poder acompanhar o jogo, pagam, e como aconteceu ontem comigo, o jogo da Roma entra meia hora depois, a Star Plus, porque, sei lá, tinha esquecido de pagar o satélite, não sei, né, qual motivo, estava funcionando a televisão, mas eu, como estava fora da minha casa, estava acompanhando pelo celular, como às vezes preciso fazer. Até não funcionava. Então, mesmo assim, eu relevo muito o torcedor, mas não relevo e não acho que
Nós temos canais de comunicações, nós, no meu caso, trabalhei muitos anos como profissional dentro de um clube da Série A italiana, trabalhei muitos anos com profissionais em emissoras importantes televisivas. Nós não temos a possibilidade de nós omitir. O futebol italiano está na UTI, porque é um momento muito, muito grave, do ponto de vista financeiro. De hoje também outro escândalo, que diz a respeito da divergência absurda que os dados da DAZN, que é quem ganhou a transmissão o direito da transmissão televisiva na Itália, eles, através de uma consultoria, essa consultoria é acusada de estar inflando de até 50% os números de audiência, ou seja, a audiência seria muito inferior àquela que eles dizem de ter, e isso, evidentemente, é algo muito sério no momento em que os anunciantes, os patrocinadores jogam e colocam o seu dinheiro lá, pensando de alcançar um público que, na real, não é alcançado. Então, o futebol, de fato, está em crise. A credibilidade do futebol está em crise. Um pouco por figuras esquisitas, como Comisso, como Agnelli, como Nedved, como Lotito, como Mourinho, figuras estranhas que colocam a semente da discórdia ou fazem coisas que, de fato, claramente são contra a ética do futebol, ou pior ainda, falam, né, a favor da chamada, tão desejada ética de futebol, e depois fazem negócios justamente com os caras que na entrevista tinham chamado de filho da mãe. Esse é o momento do futebol italiano. Não compactuo com isso, o nosso canal não compactua com isso. Temos muitos resultados esportivos muito interessantes, mas me dói ver, por exemplo, uma transformação tão grande em termos de opinião de pseudo-torcedores, assim, infelizmente, preciso dizer, como, por exemplo, tem uma conta no Twitter da ACF Fiorentina Brasil, não conheço pessoalmente, mas que eu gostaria que, de fato, pudesse, pelo menos, representar minimamente aquilo que é o espírito do torcedor da Fiorentina, que eu não me sinto de representar, embora tenha vivido lá há muitos anos, porque passei por experiências profissionais com times diferentes, porque eu nasci numa cidade diferente, mas tenho muitos amigos. Mas eu percebo que a falta de informação, que talvez não seja a culpa do coitado do administrador, que talvez não tenha as informações reais daquilo que está acontecendo. Mas, por exemplo, como que um torcedor da Fiorentina poderia se colocar na frente de um 3-0 levado no sábado, 3 tapas na cara, e depois 12 minutos o Vlahovic fazer gol contra o odiado rival, é algo que talvez, se fosse transposto aqui para o Brasil, colocado 2 torcidas extremamente rivais, pode ser Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, os grandes times, Botafogo, Vasco, tudo isso ser transposto aqui, provavelmente o torcedor viria isso de uma outra forma. Colocado da forma de que não, a Fiorentina pegou 70 milhões e Vlahovic tchau é um filho da mãe porque ele quis ir de qualquer jeito, ninguém podia segurar ele, etc, etc. É jogar uma fumaça que vai beneficiar quem? O administrador da conta? Sim, talvez não vai perder alguns seguidores, né? Se tem 1.000, não vai ficar com 900, vai ficar com 1.020, 1.030 seguidores, não sei se isso é tão relevante. Ou talvez não consiga, não tenha, digamos assim, a necessidade de ficar lendo, ficar pesquisando, ficar também pensando. Porque às vezes eu acho que as pessoas agem muito de instinto e não pensam. Mas
antes, né, de um jogo, antes, quando as coisas estavam acontecendo, de fato se posicionar de uma forma clara. A Fiorentina perdeu um dos maiores centroavantes na faixa de idade, o Vlahovic, talvez o melhor centroavante europeu, para uma rival que rivaliza há décadas contra a Fiorentina, que rivaliza em termos de pontos, rivalizava, que agora a Fiorentina já ficou bem atrás, com a Juventus em termos de classificação para a Europa, e, portanto, essa operação, 70, 100 ou 300 milhões, não faria sentido. Não faz sentido, não faria sentido fazer essa operação, mas sim fazê-la de uma outra forma. A diretoria está lá, bem paga, para poder achar soluções que não destruam a credibilidade do futebol. Aqui o desabafo é uma análise para quem quiser também entender um pouquinho mais sobre o estado de saúde. Tivemos um belíssimo derby, uma vitória merecida do Milan contra a Inter, tivemos uma bela vitória, uma bela volta do Osimhen no Napoli contra o Venezia, mas, para mim, isso tudo passa em segundo plano. Então, até uma próxima vez, quando, acredito, as coisas ficarem menos nubladas e o horizonte voltar a ficar mais claro para nós. Até um dia.